Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos os presentes, colegas aqui, Marco Fino, Sandro, pessoal da assistência social, da APAI, como sempre aqui, né? Todos os cidadãos que estão aqui contemplando a Câmara de Vereadores. Muito importante a participação e a presença da população aqui, porque realmente, literalmente, esta é a casa representativa do povo. Precisamos do povo aqui com a gente. E hoje eu vou começar a minha fala com uma coisa, felizmente, triste, muito triste, né? Que foi o fato que ocorreu com a professora Rosineide, uma mulher que morou muito tempo aqui em Campo Novo, uma pessoa inquestionavelmente aí na sociedade, uma pessoa honesta, idônea, correta, né? Não tive aí a satisfação de conviver com ela, mas conheci a irmã dela já há algum tempo, né? E o que ocorreu com ela é uma coisa inominável. Júlio aqui presente também, boa noite, Júlio. A gente sente impotente, a gente sente que a qualquer momento a nossa vida pode ser extirpada aí, amiga sua, né, Drica? Isso é uma coisa inadmissível. Então, como vereador, mas como cidadão acima de tudo, pedir que as autoridades não desistam, né, que emplaquem aí na busca pelos responsáveis por essa atrocidade, que é uma coisa que deixa nós como seres humanos frágeis, né? A gente se sente totalmente impotente e a gente sente que a nossa segurança realmente está comprometida e realmente está. Então a gente pede do poder, tanto judiciário quanto da polícia, que nos dê, né, essa segurança de encontrar esses malfeitores e que eles sejam levados aí à justiça, porque é inadmissível que uma pessoa com a história dela, com a história de vida, com a história profissional, né, não tenha aí a justiça sendo feita. Eu tenho certeza que a polícia, tanto a militar quanto a Polícia Civil do Estado do Mato Grosso, vai nos dar, né, essa resposta. E hoje a gente está voltando à Procuradoria da Mulher, que é um projeto que foi trazido para a gente pelo nosso promotor de justiça, o Dr. Felipe Oliveira, e muito importante aqui para o município. Junto com esse projeto a gente vai colocar também outros projetos aí na sequência que favorecem essas políticas públicas relacionadas à segurança da mulher. É muito importante. A gente tem aqui em Campo Novo, né, infelizmente, centenas de casos, né, de violência contra a mulher, seja de cunho sexual, seja de cunho financeiro, seja de agressão física, e muitas vezes isso aí não é colocado na mídia, né? A gente que é da saúde ali convive com isso no dia a dia, quem também é da segurança pública convive com isso aí no dia a dia. Então a gente vai começar aqui como Câmara de Vereadores, tomar todas as medidas que são cabíveis a nós para poder proteger a nossa população feminina aí de Campo Novo do Parecis, e isso aí vem, né, justamente nessa data que a gente sofreu essa perda da nossa professora Rosineide Pereira. Hoje a gente teve visita aqui do nosso prefeito, veio com o secretário de Desenvolvimento, o Márcio Nascimento, e a conversa foi boa. A gente conversou hoje sobre um plano habitacional, uma coisa que Campo Novo carece muito, né? E uma pauta, eu sei que todos os colegas vão falar isso aqui, mas uma coisa que eu acho mais importante desse ponto, dessa reunião que a gente teve, desse projeto que a gente vai logo mais aprovar, é que o compromisso da Prefeitura e também do Márcio é que essas casas sejam construídas com qualidade, né? São condomínios verticais aí de 4 andares, a princípio, é o projeto, e que esses condomínios tenham espaços construídos com qualidade, pensando realmente na pessoa que vai usufruir daquela área verde, área aquela área comum de prédio que vai ter área de convívio social, né, espaço adequado, né, projeto de saneamento, de esgoto adequado, né, e a localização, né, você vê, não vai ser, não, vamos fazer moradia popular, vamos jogar lá no canto da cidade, não, vai ser bem localizado, usando aí lotes da prefeitura que estão disponíveis, né, nos bairros que a gente vai votar aqui para doação, estão extremamente bem posicionados. Então a gente está falando aqui de um projeto que vai mudar a vida de muita gente, né, e projetos como esse a gente precisa aprovar aqui, né, com frequência na Câmara, porque aí dá orgulho de ser vereador, né, para poder apoiar a população e ajudar a população
né, principalmente nessa questão habitacional, que é uma defasagem realmente muito grande. Eu, quando mudei aqui para Campo Novo, 2019, eu demorei 6 meses para conseguir entrar numa casa para alugar, eu fiquei numa lista de espera. Né? Hoje, infelizmente, a gente não está nesse patamar, porque realmente a economia na época era mais aquecida, mas todo esse contexto nacional que a gente tem aí, que deu uma esfriada na economia, mas Campo Novo realmente tem um déficit habitacional grande, né, e a gente precisa suprir para a população, principalmente para a população que está na faixa de renda aí do que a gente chama de faixa 1, né, e também na faixa 0, que são casas também que hoje o vice-prefeito Marciano está aqui, ele falou que tem 50 moradias aí na faixa 0, que são as pessoas que têm, né, a questão da pobreza declarada e que precisam de moradia, então isso também é muito importante. Né. Aproveitar que eu falei do Marciano, que está aqui representando o Poder Executivo, do hospital, eu reconheço que tiveram pequenas mudanças ali a respeito dos questionamentos que eu fiz nas últimas sessões, mas é preciso, né, uma ação mais impactante lá no hospital, Marciano. Né? Hoje eu não tive tempo de conversar com o prefeito, mas eu vou de novo no seu Edilson, que ele recebe a gente bem, ouve, né, vou pedir que ele tome uma atitude ali no hospital, ainda na questão de ampliar a equipe. A gente ainda não houve essa ampliação da equipe, a ampliação necessária, né? Então é necessário, é urgente, é fundamental. Daqui uns dias começa o zum do Aedes aegypti aí, né? O zum da música não, né? Vai começar de novo. É cíclico, doença é cíclica, né? E aí a cidade vai ser, né, acometida aí por centenas de casos, milhares de casos de dengue, né? Tomara que não. Tomara que a população também ajude, evitando água parada, cuidando aí dos pequenos reservatórios de água que tem em casa, eliminando isso aí para a gente não ter a infestação do mosquito, mas se houver necessidade, que a saúde esteja pronta ali para atender, né? Então a gente precisa, não posso deixar de citar aqui, precisa de uma atitude mais imponente ali na questão de coordenação do hospital. E hoje também a gente teve visita, né, da Secretaria de Saúde, com um tema polêmico, que é mais fácil a gente ir no sentido de só agradar, né, às vezes até com certa demagogia. O tema que a secretária veio trazer, né, numa reunião que ela pediu que eu convocasse, foi justamente o uso do transporte da saúde. Né. Hoje, a Secretaria de Saúde, ela tem a responsabilidade de transferir pacientes, e essa responsabilidade ela se divide em vários tipos de atuação. Né? Então tem o paciente da hemodiálise, ele tem que ir lá fazer a hemodiálise dele 2, 3 vezes por semana. A gente tem um paciente que é transferido da emergência aqui para outros centros de emergência maiores em Cuiabá, ou em outros lugares às vezes, né? A gente tem os pacientes que fazem consultas ambulatoriais, que é aquelas consultas agendadas, né, no estado, que vão lá para Cuiabá para fazer essas consultas. E a gente tem 2 situações que são pacientes transferidos para consultas particulares e pacientes que vão fazer perícia do INSS. E essas 2 ocasiões elas não se encaixam em nenhuma pauta relacionada à saúde. Não é obrigação da Secretaria de Saúde fazer esse transporte, mas ele tem sido feito. A gente, né, começou hoje uma conversa para a gente tentar garantir que esse paciente tenha essa vaga, que ele vá para Cuiabá, né, que ele na consulta particular ou na perícia do INSS, e que a gente consiga suprir essa necessidade sem onerar a Secretaria de Saúde. Mas o mais importante que eu falo, que era mais fácil ser né, popular, demagogo, era falar assim, não, tem que levar todo mundo e ponto. Mas infelizmente a gente tem tido, né, só, senhor presidente, mais um minuto, a gente tem tido limitação já da Secretaria de Saúde da quantidade de pacientes que tem que ser levados de forma individual. Então, o paciente muitas vezes solicita para o médico, né, e insiste naquilo que ele tem que ser levado num veículo, numa ambulância, ele tem que ser levado sozinho num veículo pequeno, e isso acaba saturando a frota da prefeitura de uma forma que ela não consegue, e isso é impossível mesmo no poder público, atender demandas individuais. Então, o que vai ser feito a partir de agora? Que a gente combinou aqui, a Câmara de Vereadores vai dar apoio para essa iniciativa. Existe um médico regulador na cidade, e todos os casos que
se apontar a necessidade de um transporte diferenciado, seja um transporte individual através de ambulância, seja um transporte individual através de um veículo menor, né, esse médico vai avaliar essa questão e ele vai determinar se a secretaria vai disponibilizar esse veículo, né, ou se aquele paciente vai ter que usar o transporte coletivo. A secretaria não vai jamais deixar de ofertar, vai levar esse paciente sempre. Mas o que a gente vê muitas vezes são pessoas que utilizam, né, a prerrogativa médica, vai lá, força o médico a fazer um atestado, um laudo, fulano precisa ir, mas precisa ir num carro menor, precisa ir numa ambulância. E muitas vezes essa pessoa não tem essa necessidade. O médico regulador nos trouxe um exemplo que foi feito um relatório que o paciente tinha feito uma cirurgia na perna e que esse paciente não podia deambular, ele precisava ir para consulta em Cuiabá, num veículo especial, mas na própria descrição o médico relatou que o paciente entrou andando no consultório, então foi para consulta andando. Então, são essas situações que a gente precisa organizar. O dinheiro público ele tem que ser gasto com responsabilidade, porque na hora que a demanda é uma demanda urgente, na hora que a demanda é imprescindível, se a gente gastar ele com irresponsabilidade, vai faltar dinheiro público. Então a gente tem que ter esse cuidado, e não é que vai negar transporte, vai ser avaliado caso a caso, com rigor, e esses casos, né, vão ser autorizados ou não, com critérios, né, com critérios técnicos, entende? Não vai ser mais, só o médico, às vezes o médico de outra cidade, ele não vive a nossa realidade, para ele é fácil fazer um relatório lá, colocar que o paciente tem que ir de ambulância, que para ele não tanto faz, e acaba comprometendo a nossa estrutura de saúde e não deixando a Secretaria de Saúde prestar um serviço com eficácia, com eficiência, porque vai ter esses gastos aí que não são regulares, né? No mais era isso. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos, a presença do Júlio aqui, nosso mano aqui também, que Deus abençoe a todos, né, que a gente tenha uma ótima semana e venham mais à Câmara de Vereadores, vocês que estão aqui, estimulem a população de Campo Novo, precisa estar presente aqui nessa Câmara, porque é ela que representa vocês e o povo fala e a gente tem que reproduzir aqui, né? Isso aí é muito importante. Eu sonho que um dia eu vou ver toda a sessão, essas cadeiras aqui todas cheias e a população de Campo Novo aqui assistindo e vendo que estamos aqui para trabalhar mesmo pela população, prestando um serviço para o nosso povo. Deus abençoe a todos, uma semana excelente, uma semana sobre a graça e a proteção de Deus.